gente querida, você que me segue aqui no meu canal, gratidão profunda por você estar sempre comigo, por você deixar o seu like, o seu comentário, acionar o sininho de notificações. São essas ações que fazem com que o canal cresça. Eu estou aqui hoje mais uma vez, apesar da minha saúde ainda não estar 100% recuperada, mas estamos aqui para mais um torpedo do nosso projeto Torpedo 365. Foi acometido de uma gripe muito forte, mas graças a Deus estamos aqui para continuar o nosso projeto. Imagina você um guerreiro daqueles antigos, né? Aqueles guerreiros talvez do Japão, da China antiga, desses filmes que a gente vê às vezes na televisão, no cinema. Imagina você aquele guerreiro com aquele capacete, com aquela couraça, aquele cinturão, aquelas botas, aquela espada e aquele escudo nas mãos. Essa é a imagem que Paulo transmite para nós no capítulo 6, a partir do versículo 13 do livro de Efésios, da carta que ele escreveu aos Efésios. Eu quero ler com você e você então mentaliza aquilo que eu vou ler, tá? Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que é a armadura de Deus e do que ela é constituída? Porque ele fala, tomai toda a armadura, tomai a armadura completa de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e ainda assim permanecer inabaláveis. O que é essa armadura? Aí ele continua, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, colocando na sua cintura, o cinturão, cingindo-vos da verdade. Então o cinturão da verdade deve ser o nosso cinturão. A couraça da justiça deve ser a nossa couraça, aquilo que vai nos cobrir, que vai nos proteger, a justiça. E os pés? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nossos pés como soldados, como guerreiros, mas nós somos guerreiros da paz, não somos guerreiros com armas literais nas mãos. O guerreiro de Cristo, o soldado de Cristo, usa a palavra, né? Vocês já vão entender o que é a palavra. Então a nossa couraça não é literal, é uma couraça simbólica. O nosso cinturão, que vai em volta da nossa cintura, em volta do nosso corpo, é o cinturão da justiça, a couraça da justiça e o cinturão da verdade, né? A verdade é que deve nos cingir. E aí ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé, com esse escudo da fé, com a fé que nós vamos rebater os dardos, as lanças, as flechas do maligno, né? Nós vamos espantar isso tudo de nós. Tomai também o capacete da salvação, protegendo a nossa mente, a nossa cabeça. Então, toda essa armadura tem como objetivo proteger o soldado de Cristo. E, finalmente, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada é a palavra de Deus. A Bíblia, a si mesma, se compara como uma espada de dois gumes, ou seja, uma espada que corta dos dois lados, né? É uma espada que é extremamente cirúrgica, quando bem utilizada, para dividir, diz a palavra, juntas e medulas, ou seja, divide, separa o que é certo do que é errado. Assim é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu leio esse texto de Paulo aos Efésios, eu confesso que vem à minha mente essa imagem que eu descrevi para você no início do vídeo de hoje. A imagem de um soldado, a imagem de alguém que está ali para defender uma causa, alguém que para defender uma causa acredita nessa causa. O soldado de Cristo é essa pessoa, né? É a pessoa que está ali para defender uma causa, não é defender uma pessoa. Nós não fomos chamados para defender Cristo, eu já disse isso aqui no projeto Torpedo 365. Nós não fomos constituídos como advogados de Cristo, nós somos constituídos
para levar a palavra. E para levar a palavra de Deus, sermos testemunhas, é que nós nos revestimos dessa armadura de Deus. Então a defesa do Evangelho não é a defesa de Jesus. A defesa do Evangelho nós fazemos contra o maligno. O maligno ataca o Evangelho. O soldado de Jesus defende o Evangelho. De que maneira o soldado de Jesus defende o Evangelho? Vestindo a armadura de Deus, usando o escudo da fé, usando a espada do Espírito, que é a palavra, né? A Bíblia. Não tem outra forma, né? Não adianta discutir religião, brigar por conta da religião. Eu vejo no mundo, ao longo da história, né, que muitas guerras foram empreendidas, foram iniciadas e foram levadas a cabo por conta, muitas, não todas, mas muitas, por conta de atos ou de motivos religiosos. Então a religião em si, ela não deve provocar raiva, provocar ódio, provocar divisão, provocar dissensão, não deve separar famílias, porque o nome de Cristo é o nome que une, que deveria unir pelo menos as pessoas e não separá-las. Então quando Paulo diz revesti-vos da armadura de Deus, ele está querendo dizer que na verdade nós somos sim atacados pelos dardos do inimigo. Os dardos da mentira, da maledicência, das picuinhas, do orgulho, né, que são lançados sobre nós a cada dia e dos quais nós temos que nos defender. Como é que nos defendemos? Usando a espada do Espírito, usando o escudo da fé, né, usando o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Em outras palavras, o cristão deve ser aquela pessoa que é pautada pela verdade, que busca a justiça, que tem fé e que sabe manejar a palavra de Deus. Porque é na palavra que nós temos o embasamento para todas as nossas atitudes, para todos os nossos pensamentos e nossas palavras. Então, cada vez que eu tenho dúvidas sobre a minha maneira de agir, de ser, de me relacionar com as pessoas, eu devo buscar na palavra de Deus. Deus aprova? Deus não aprova? Por que eu estou falando isso hoje, gente? A parte mais marcante que tem para mim nesse texto é falar sobre a couraça ou o cinturão da verdade. Né? Nós estamos vivendo num momento em que muita fake news está sendo espalhada por aí a respeito de muitas coisas, né? A respeito de religião, a respeito de política, a respeito de economia, a respeito de um monte de coisa, muita fake news, muita mentira, muita mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o inimigo, o pai da mentira é o diabo, né? Porque ele nunca se firmou na verdade. A verdade é Jesus, ele nunca se firmou em Jesus. Jesus é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se existe alguma coisa que nós podemos chamar de verdade, é Jesus. Não é uma coisa, é alguém. A verdade é uma pessoa. É nele que nós devemos estar envoltos, né? É com ele que nós devemos nos envolver. Cingir-se do cinturão da verdade. O cinturão envolve todo o nosso corpo. Ele faz a volta do nosso corpo, né? Quando nós nos envolvemos com a pessoa de Jesus, nós somos envolvidos pela verdade. Manejar bem a palavra de Deus é outro atributo do cristão, tá? Então, esses conselhos de Paulo são para aqueles que desejam ser ou permanecer como soldados de Jesus. Não guerreando uma guerra secular, não pegando em revólveres, em rifles, em espingardas ou qualquer que seja o tipo de arma. Não é com esse tipo de arma que nós vencemos o mal. Nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. E se não for essa arma, não existe outra forma de vencermos o mal. Se não for com a verdade, se você não se revestir do cinturão da verdade, da couraça da justiça, da armadura completa de Deus, descrita aí no capítulo 6 de Efésios, você não consegue vencer as mentiras, os enganos que esse mundo apresenta para você. Tá? Então eu quero deixar essa reflexão aí para a sua vida. Não existe outro caminho
para a gente ser vitorioso, a não ser o caminho que a palavra nos indica, tá bom? Que você fique com essa palavra no seu coração e se revista da armadura de Deus por completo. Isso é o que eu desejo para você. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para a sua vida e para o seu coração. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.